Eu sou Sueli de Oliveira e este é o canal Jesus é o Caminho. Antes de nós entrarmos na nossa meditação, gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo e se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever para que juntos nós possamos estar levando as boas novas de salvação do nosso Deus. Então, hoje nós vamos estar meditando no Evangelho de Jesus, no qual foi Lucas, o médico, que escreveu. Está no capítulo 20, no versículo 9 a seguir. Nós temos por título a parábola dos agricultores maus. Antes de Jesus ele contar essa parábola, os principais sacerdotes, os fariseus, os escribas que sempre acompanhavam Jesus ali, tentando pegar ele em alguma coisa para acusá-lo, para levar ele a julgamento, para matá-lo, chega para Jesus e pergunta para ele com que autoridade ele fazia todas aquelas coisas. Com que autoridade era feita aquela obra que ele estava fazendo? Porque eles pensavam que eles foram constituídos autoridades. Eles eram autoridades, né, do Sinédrio. Alguém colocou eles ali, né? Deus os constituiu. Eles pensavam em suas mentes. Teve toda uma faculdade de teologia, teve toda uma aprendizagem por detrás. Não é assim. Não é vindo nada, não é cair de paraquedas, como eles pensavam que Jesus havia caído, né? Jesus é o filho do carpinteiro. Quem foi que o constituiu autoridade sobre Israel para estar falando de pecado, para estar nos acusando dessa forma? Então eles chegam para Jesus e fazem essa pergunta para ele: quem tinha constituído ele? Com que autoridade ele fazia aquelas coisas? Então logo mais abaixo Jesus ele começa a contar essa parábola dos lavradores maus. Ela nos fala a respeito de um senhor que arrendou uma vinha e contratou agricultores para cuidar, para zelar daquela vinha, enquanto ele se ausentava daquele país. E quando ele viu que já estava no devido tempo de colher os frutos, ele manda os seus servos para colher os frutos. Mas os agricultores, quando veem esses servos, eles o maltratam. E assim eles fazem com todos os servos que o seu senhor manda. Por último, ele manda o seu único filho, achando ele que eles não iriam o matar, que eles não o iriam maltratar. Mas foi pior, porque eles o mataram e jogaram fora da vinha. Com os servos, eles só maltrataram, mas com o dono, o filho do dono da vinha, eles pensaram: se nós o matarmos, nós ficaremos com a vinha. E assim eles fizeram. Então, o dono da vinha, ele fica irado, né? Ele se pergunta: e agora, o que farei eu com esses agricultores? Mas então, o que Jesus ele estava falando com o povo naquele momento? O que ele estava falando com os principais sacerdotes? Sempre quando Jesus se refere aos principais sacerdotes, é porque não eram todos, eram mesmo os principais, os maiores,
que tinha essa revolta contra ele, essa vontade de matá-lo. Então Jesus, ele proclama, ele conta essa parábola em uma forma de denúncia sobre a nação de Israel e esses líderes, por causa de sua desobediência, por causa de todo esse sistema religioso que ali se formou. E esses homens, eles se tornaram tão insensíveis, mas tão insensíveis, que Deus, ele mandou o seu filho e eles nem perceberam. No início da parábola, Jesus começa nos dizendo que aquele senhor arrendou uma vinha. Eu creio que é tudo que Deus criou, a terra, e colocou o homem e disse: crescei, reproduzi, e aumentou, procriou. E quando Deus, ele envia os seus servos para ver como a vinha estava, para ver se já tinha dado os frutos, porque já estava no tempo de dar os frutos. Aquelas pessoas que aqui está simbolizando a nação de Israel, os servos, está simbolizando os profetas que Deus mandava. Diz que eles pegaram esses servos, quer dizer, a nação, as pessoas pegaram os profetas e os maltrataram, o espancaram. Por diversas vezes eles fizeram isso. E por último, Deus, ele envia o seu filho amado. Ele pensava que, sendo ele o seu filho, que seria diferente. Mas agora eles fazem pior. Porque eles não só maltratam, mas agora eles também matam o filho. Eles matam Jesus. Por várias vezes, desde o início, Deus, ele sempre mandou os seus profetas, os seus servos, para avisar Israel dos seus pecados, da sua desobediência. Mas eles nunca quiseram dar ouvidos à voz do Senhor. Eles nunca quiseram obedecer à voz do Senhor. Sendo assim levados cativos. Por 70 anos Israel ficou em cativeiro, dando ali início a uma geração nova, uma geração que não conheceu a Deus, os preceitos de Deus, porque foram criados em uma terra pagã, onde não tinha as leis do Senhor. A desobediência, ela é perigosa para as nossas vidas, porque ela só nos leva à destruição. Se esses homens, esses agricultores que aqui simboliza a nação de Israel, tivesse dado ouvidos aos servos, aos profetas do Senhor, não teria acontecido tudo o que aconteceu com Israel. Não precisaria ter derramado tanto sangue. Mas o ser humano, ele chega num estado que eles agem por vontade própria, esquecendo eles que há um Deus, que há um Criador. Aqui na história de Israel, há tantos motivos, trazendo para a nossa vida hoje também, há tantos motivos
para nós obedecermos ao Senhor, só de vermos o cuidado que Deus ele tem conosco. Deus ele tirou o seu povo do Egito com a mão forte, com a mão poderosa. Quantos milagres o Senhor fez na vida do seu povo no decorrer daquela caminhada. Mas mesmo assim, eles continuavam, eles insistiam em desobedecer a Deus, a não dar ouvidos aos profetas. Chega ao ponto que Deus ele envia o seu próprio filho, pensando assim, que agora eles vão obedecer. Mas agora o estrago foi pior, vamos se dizer, entre aspas, como diz lá na parábola. Porque eles não só espancou ele, mas também o cuspiu, ultrapassou com uma lança, colocou em sua cabeça uma coroa de espinhos e o matou. A ganância religiosa daquele povo foi tão grande, a insensibilidade deles foi tão grande que eles nem perceberam que que Deus tinha os dado um presente, que o próprio Jesus, o próprio Deus estavam com eles em carne e osso. Eles estavam tão cegos espiritualmente que eles não puderam perceber o que Deus estava fazendo. Ah, Senhor, quantos há dessa forma, meu Deus? Quantos há desta forma, meus irmãos? Que por causa do pecado, da desobediência, têm se tornado tão insensíveis, mas tão insensíveis que não têm percebido o agir de Deus, o trabalhar de Deus, os livramentos de Deus, e têm rejeitado o Filho de Deus, têm rejeitado a salvação. Então, aquele homem, ele diz, e agora, o que farei? Ele diz que ele vai agora matar aqueles agricultores. Ele diz que vai tirar a vinha deles e vai dar para outros. Agora Deus, ele está, através de Jesus Cristo, através daquele Filho, estendendo a redenção, estendendo a salvação a todos aqueles que querem, a todos aqueles que procuram. Agora não está mais fechado só para Israel. Agora não está mais fechado só para a nação de Israel. Agora está aberto para todas as tribos, línguas e nações. Todos aqueles que hoje procurar a salvação em Jesus Cristo, eles encontrarão. Todos aqueles que estiverem sensíveis à presença de Deus, em saber que Ele está no nosso meio, mas que logo também será tirado. Hoje é o tempo, hoje é o dia de nós aceitarmos o Filho de Deus. Hoje nós podemos achegar a Deus e descansar à sombra do Onipotente, descansar à sombra desta vinha e comer dos seus frutos. O Senhor, Ele nos deu esse presente, que é Jesus, que é o seu Filho.
que nós não venhamos rejeitar essa pedra. Essa pedra ela pode servir para nos levantar ou para nos derrubar. Ela pode nos servir de degraus para nós chegarmos a Deus, ou ela pode nos servir de tropeço para nós cairmos e irmos para o inferno. Nós temos a escolha hoje de aceitarmos essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, que nós possamos aceitar o Filho de Cristo, o Filho de Deus hoje. Amém? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.